obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Uou. Obrigado e muito boa noite. Está começando mais um podcast Humor Consciência. O ouvinte Walter White me mandou algumas piadas sobre química, que eu vou ler aqui para vocês. O que um etanol disse para o outro? Eita nós. Por que na tabela periódica ninguém fala com o senhor SN? Porque ele é estanho. O que 10 carbonos estavam fazendo numa escada? Descendo. Essa é boa. Você acha um elétron e o leva para casa. Qual é o nome dele? Elétron doméstico. Como é que um elétron atende o telefone? Próton. Nossa, eu adoro essas piadas idiotas. E pra terminar, qual é a fórmula da água benta? H2O. Ele é um dos alunos mais conhecidos na sua roda de amigos. Está usando uma camiseta de gosto duvidoso. E além disso, acabou de ler o Guia do Mochileiro das Galáxias e descobriu que o número atômico do molibdênio é a resposta para o sentido da vida, universo e tudo mais. João Messias, aluno de Química da Universidade de São Paulo, vem pra cá. E aí, João, tudo bem? Tudo bom, Will, e você? Como assim? E você? Esse programa é meu, cara. Claro que eu tô bem. Então, que bom. É sempre bom saber quando as pessoas estão bem, cara. É legal isso aí, gosto. Beleza, eu espero que você não fique tão nervoso por participar de um podcast tão conhecido na internet. Não, tô de boa. Nem um pouco nervoso? Não, tá sussa. Bom, mas o que você não sabia é que eu selecionei algumas perguntas de ouvintes muito antigos do podcast, apesar desse ser só o primeiro, e essas pessoas têm muitas dúvidas sobre química, e eu quero saber se você está preparado para respondê-las. Peraí, agora tá batendo um nervosismo assim, meio básico, sabe? Começou a subir uma quentura aqui, vamos ver como é que rola isso aí, cara. Beleza, então vamos lá, hein? A primeira pergunta é do Eduardo Carneiro. Como é feito o LSD? O LSD? Isso. Puta que pariu, velho. Aí... Caçando no Wikipedia agora, né? Vamos lá ver. Vou usar o professor Google aqui. Isso é uma coisa interessante até, Will, sabe? Porque eu passei a minha graduação inteira respondendo sempre a duas perguntas. A primeira pergunta sempre foi essa. O que você faz de faculdade? Eu sempre falava, faço química. Aí vinha aquele olhar já de reprovação, né? E logo em seguida já vinha a segunda pergunta. Você sabe fazer drogas? Aí a resposta padrão sempre era, não, mas gostaria. Foi sempre assim, cara. Você sabe que seu pai pode ouvir esse podcast depois, né? Puta, mano, calma. Antes de eu dar a maior gafe do mundo, seu pai ainda está vivo? Meu pai tá vivo. Beleza. Então já deixo registrado. Pai, eu não sei fazer drogas, tá? Bom, pelo menos a reação é melhor do que com as pessoas que se formam em matemática. Né? Você faz matemática, né? Puta, cara. Então calcula aqui essa conta. Como assim calcula essa conta? Divide aí, ó. A gente foi no restaurante, divide aí, dá pra ele que fez matemática. É um saco. Tá, mas não foge da pergunta não, João. Não, então vamos ver. Na verdade, essa questão de drogas, como eu falei, agora voltando para a pergunta, é um tema que eu percebo assim que interessa muita gente. A mim interessa também até saber efeitos das drogas, tal, como que elas são sintetizadas. Mas assim,
Como ela é fabricada, a rota dela, especificamente eu não sei. O que eu sei é que assim, ela é uma droga sintética. Aham. Normalmente o pessoal conhece como ácido, né? Bastante usado em balada, em rave, é muito usado e tal. E o LSD, o pessoal também conhece muito como ácido lisérgico. Mas o LSD aqui, ele é uma sigla alemã, né? E aí eu não vou saber pronunciar aqui. Eu posso até, bom, eu vou usar os conhecimentos de alemão que eu tenho aqui para tentar falar aqui como que é. Segundo Tá, não, eu também não manjo nada. o site aqui é Lysergsäurendiethylamid. Alguma coisa mais ou menos assim, tá? Se alguém tiver alguma correção para fazer, mas eu não conseguiria me aprofundar muito, mas eu sei que é isso, é um ácido sintético, né? Ele é feito por empresas e ele tem características alucinógenas. Então é por isso que muitas pessoas usam em baladas, em raves, para potencializar esses efeitos, essas sensações que a gente tem nas festas e rolar uns efeitos alucinógenos assim. Sim, a gente é muita gente, né? Me inclua fora dessa, por favor. Isso, a gente, pessoas assim, né? A coisa mais forte que eu tomo é Yakult, mano. Tá. Bom, eu entendi que você não quer entrar muito em detalhes nessa questão porque é um pouco perigoso, né? Não, beleza, não tem problema. Acho que só com isso já dá pra ter uma ideia do que é esse ácido aí, né? Tá, mas esse LSD é feito por empresas grandes, por exemplo, sei lá, a empresa que faz inseticida pra barata, ela faz LSD? O LSD, calma, só pra complementar, o LSD tem uma outra função além de ser alucinógeno? Na verdade, o pouco que eu sei dessa história de substâncias psicoativas, assim, é que muitas delas foram sintetizadas, algumas até por acaso, assim, né, sei lá, uma indústria farmacêutica, algum pesquisador estava tentando pesquisar uma substância X e acabou sintetizando essa substância, vamos citar o caso do LSD, assim. Por alguma rota ele acabou descobrindo que ele sintetizou uma outra substância que não era do interesse que ele tinha, no caso aqui o LSD, ele acabou descobrindo isso. E acontece que o LSD, ele está dentro de um grupo de substâncias orgânicas que são, se não me engano, são alcaloides, que é do mesmo grupo da cafeína, por exemplo, ou da cocaína, que são substâncias que têm um caráter alucinógeno, né? Então, não necessariamente, quando essas substâncias são sintetizadas, elas já são sintetizadas com esse intuito de serem usadas como drogas, né? Entendi. Muitas vezes, os laboratórios que sintetizam nem sabem desses efeitos maléficos que trazem. Isso acaba sendo descoberto mais pra frente com o próprio uso dessas substâncias. Meio que ao acaso. Isso. Se eu não me engano, agora eu não vou lembrar qual, mas se eu não me engano, acho que com a heroína aconteceu alguma coisa parecida, assim, eles acabaram sintetizando, a heroína não sabiam direito qual era o efeito, mas eles perceberam que tinha um efeito e isso começou a ser utilizado. E depois perceberam que tinha um efeito muito mais maléfico do que benéfico. Ah, entendi. Eu acho que com o Viagra aconteceu algo parecido, não foi? Claro que, não sei se encaixa nessa situação. Viagra? Não sei o que você tá falando não, cara. Mas eu... não sabe, né? Muito bem. Querendo escapar. Mas pelo que eu sei, a história do Viagra é que, na verdade, era um remédio pra pressão, se não me engano. O efeito colateral era, né, E era isso. E aí o cara percebeu, cara, ao invés de eu fazer um remédio pra pressão, eu vou vender esse negócio com outro objetivo. Entendi. Acho que é bem comum isso acontecer mesmo. Pelo que eu pesquisei, assim, o LSD especificamente foi descoberto por um químico suíço chamado Albert Hofmann. E quando ele trabalhava nos laboratórios de uma empresa chamada Sandoz, que fica na Suíça. E como eu tinha falado antes, ele estava pesquisando, tentando desenvolver uma outra substância e acabou descobrindo o LSD, né? Ele estava querendo sintetizar alguma substância que fosse utilizada para impedir o sangramento pós-parto. Caraca. No meio de estudo ele acabou sintetizando e descobrindo essa outra substância, né? Esse ácido lisérgico, que depois percebeu-se que tinha esses efeitos psicotrópicos. Tá. Então, isso na verdade é bastante comum, viu, na indústria química, assim, muitas dessas substâncias, dessas drogas que são, principalmente as sintéticas, né? Elas acabam sendo descobertas, e não só drogas, né? Mas elas acabam sendo descobertas meio que, entre aspas, vamos por muitas aspas, por acaso, assim. Ela vem junto da síntese de um outro produto. Não é que você está
querendo descobrir uma droga para ser utilizada assim pelas pessoas em festas. Ela acaba sintetizando, obtendo essa substância na busca de uma outra substância. Entendi. Bom, muito interessante mesmo. Espero que o nosso ouvinte Eduardo Carneiro esteja satisfeito com a sua resposta. Espero que pelo menos tenha aguçado um pouco a curiosidade aí, Carneiro. E não sei se eu consegui responder totalmente a sua pergunta, mas espero que tenha te ajudado de alguma forma aí. Continuando com a nossa entrevista, agora o senhor João terá de responder a pergunta do nosso ouvinte Rodrigo dos Santos Ferreira. Bora lá. Que quer saber como cozinhar metanfetamina igual ao Heisenberg. Ai, meu Deus. Só para deixar claro pro ouvinte que não conhece, né, quem é Heisenberg, acredito que o Rodrigo dos Santos tenha feito uma referência aqui ao seriado Breaking Bad. E aí, como você é químico, né, gostaria que você explicasse sobre o que fala, né, qual é a história desse seriado. Então, beleza. Rapidamente dando a sinopse dessa série para quem não conhece, para quem conhece relembrar. Breaking Bad, então, foi uma série criada pelo Vince Gilligan, né? E conta a história do Walter White, que é um professor de química, bastante qualificado, na verdade, mas ele dá aula para o que seria o nosso ensino médio aqui no Brasil. E, além disso, ele trabalha num lava rápido também para conseguir dinheiro para a família. E, sem algum motivo aparente, ele é diagnosticado um dia com um câncer no pulmão, sem possibilidade de cirurgia. E aí ele se vê entre a cruz e a espada aí, numa situação extremamente complicada, onde ele precisa conseguir dinheiro, juntar uma quantidade de dinheiro para deixar para a família dele. E logo de cara você já recebe esse monte de informação logo no primeiro episódio. E aí uma opção que ele vê para tentar superar toda essa situação dele é sintetizar metanfetamina para entrar nesse mercado de drogas, aí, tráfico de drogas. Esse é o, vamos dizer assim, o plot central da série, né? Beleza, acho que deu para o pessoal pegar. Voltando à pergunta, né? Não fuja da pergunta, por favor. Como cozinhar metanfetamina igual ao Walter White? Então, eu adoraria saber, na verdade, Rodrigo, porque quando a gente está trabalhando com drogas, assim, nas substâncias ilícitas, é muito complicado a gente falar em como cozinhar, né? Como sintetizar, né? Cozinhar o termo corriqueiro, assim, do mercado de drogas, né? Que o pessoal utiliza. Primeiro, não existem, normalmente, sínteses de substâncias orgânicas, de substâncias químicas, não existe uma única rota possível, né? Então, existem várias formas de você sintetizar uma mesma substância. Mas, aí entra um problema. Por se tratar de uma substância ilícita, normalmente essas formas, essas rotas de produção, elas não são, de síntese, elas não são divulgadas, né? Até por motivos óbvios. O que é possível fazer, e aí exige um trabalho de pesquisa um pouco mais elaborado, é a partir da fórmula, da estrutura dessa molécula, né, da metanfetamina, desenvolver rotas onde você consiga sintetizar essa substância. Para quem se lembra do seriado, né, quem assistiu, aparece uma fórmula química logo na entrada, né, na música de abertura. Aquela fórmula química é a fórmula química da metanfetamina, que é C10, né, H15N. Então é 10 carbonos, 15 hidrogênios e 1 nitrogênio. Olha lá, voltando às aulas de química do cursinho, pessoal. E o podcast Humor Consciência ensinando as pessoas a fazerem metanfetamina. Olha que educativo e construtivo. Lembrando que eu sou um convidado, não tenho nada... Ah, claro, né? Na hora de tirar o seu da reta fica mais fácil, né? É claro. Quem tem medo, Will. Quem tem cobre... Isso. Pegou, né? Tem uma história de um professor de química do cursinho que um dos alunos queria saber como fazia o trinitrotolueno. Pra quem não sabe, é o TNT, aquele explosivo do desenho do coiote. Isso, a caixinha verde do Crash Bandicoot. Isso, muito bem. A referência foi longe agora, hein? Nossa senhora, eu espero que alguém consiga pegar isso.
Então, e aí esse aluno, ele ficava perguntando pro professor como chegar nessa fórmula, né? Como que ele podia sintetizar tudo e chegar naquilo. Tá certo. E fazer o explosivo. E o professor, óbvio que não falava, mas o aluno foi pegando alguma coisa, chegava num dia na aula e falava, posso fazer isso, professor? E o professor já olhava meio estranho, né? Caramba, como é que ele descobriu esse passo de sintetizar, né? E aí, em outra semana, o cara vinha com uma outra dica do que ele tava fazendo e tava conseguindo chegar. Até a hora que o professor falou, caramba, mano, esse moleque tá fazendo um TNT de verdade. Aí ele chegou e expulsou o aluno da escola. Nossa, expulsou assim? Expulsou antes de ele, sei lá, aprender mais de química na aula e conseguir fazer. Meu Deus! É perigoso mesmo, porque o TNT é uma síntese até relativamente simples de ser feita. Você encontra até alguns livros, no capítulo de orgânica, síntese orgânica, alguns até exemplificam, né? Explicar alguns conceitos de síntese orgânica, de alguns mecanismos de reação, utilizam como exemplo a síntese do TNT. Então é uma substância fácil até de ser sintetizada. O problema é que ela é extremamente instável, né? E ela é bastante perigosa por isso. O índice de explosão é muito alto. Tô dando risada aqui, mas não é algo tão... É que eu gosto de ver as coisas explodindo. Ah, claro, todo aluno gosta. A aula de química, eu sou da seguinte opinião: quanto mais risco o professor correr na aula de química, mais legal vai ser essa aula. Ao olhar dos alunos, né? É claro, né? Uhum. Cara, aluno quer ver o circo pegar fogo, ponto. Você já deu aula? Algumas vezes. Sim, eu fui professor durante 6 meses e, putz, cara, é complicado. Cara, o índice de satisfação do aluno é diretamente proporcional ao quanto o professor vai se fuder na aula. Sim, e eu acho que ainda química é muito mais possível deixar uma aula mais interessante do que matemática. Claro, eu não tô tirando o meu da reta só porque eu sou matemático, mas me parece que os alunos já vêm com um certo receio quando tem que estudar matemática. Ah, com certeza, né? E aí química você fala, vamos fazer um tangue aqui e pronto, né? Vamos fazer um tangue, o cara... Ou aqueles que suco que você pega um saquinho de 10 miligramas e mistura numa piscina de 2.000 litros, pronto. Exato. E o nosso ainda fica forte. Eu estudei por 8 anos pra ouvir isso, beleza. É isso aí, muito obrigado. Bom, eu espero que... Claro, a gente não conseguiu responder a pergunta do Rodrigo de forma completa, mas dá pra ter uma ideia de como é que as coisas funcionam, né? Espero ter te ajudado aí de alguma forma, Rodrigo. E é aquele negócio, é uma substância ilícita, então as rotas não são disponíveis assim para o público, mas por análise da substância é possível elaborar rotas de como sintetizar essa substância. Tá certo? Eu acho que ele perguntou mais pra você pelo fato de você ser químico. Como ele não consegue encontrar isso mesmo, pelo fato de ser difícil, né? Óbvio. Ele falou, talvez um químico, né? Possa nos mostrar do caminho. Exatamente. Então, como eu disse, assim, de cabeça eu não sei porque existem várias rotas, mas eu adoraria saber. Oi? Hã? Não, nunca disse isso, tá? Beleza. Ok, João, vamos para o nosso próximo questionador, senhor Anderson Santana. Beleza. O tratamento de esgoto em água de reuso planejado para a zona sul de São Paulo é segura? E o mesmo vale para a água do volume morto. É boa para consumo? Tratamento. Bom, esse é um problema bem recorrente hoje em dia para o pessoal que mora em São Paulo, né? Então, só para contextualizar um pouco, para quem não sabe, o volume morto é aquele volume de água que fica abaixo da tubulação de distribuição, né? Então, para essa água atingir a tubulação que vai ser utilizada para distribuir, ela tem que ser bombeada, porque ela está abaixo desse nível. Então, por isso que é chamado de volume morto, né? Só para inteirar o pessoal do que a gente está falando. Um problema, assim, dessa água do volume morto é que ela tem uma concentração de poluentes e até mesmo de metais pesados muito alta. Então ela exige um tratamento, não que o tratamento seja diferente do tratamento que é feito nos outros volumes, né, nos volumes superiores. Mas exige um tratamento mais pesado, assim, vamos dizer, né? E acaba sendo um tratamento mais caro.
com certeza é uma água que tem uma concentração de poluentes maior que os volumes superiores. E então, sim, se ela for consumida, se ela for utilizada com o mesmo tratamento que é utilizado nos outros volumes, ela pode causar problemas de saúde mais sérios. Mas então ela exige um tratamento mais forte, assim. E, entendi. consequentemente, esse tratamento acaba sendo mais caro, né? Só para retirar esse volume morto, o governo gastou cerca de 80 milhões de reais. Imagina para fazer o tratamento. Exato. Então você tem todos esses agravantes, né? Você tem o problema de ter que bombear. Então você tem um problema logístico aí que antes você não tinha, né? Porque você precisa bombear essa água até a tubulação, então já tem um gasto grande aí. Depois você tem um gasto do tratamento, que já é um gasto fixo, né? Que é preciso, em qualquer volume de água, você tem que fazer esse tratamento antes de distribuir. Só que por ter uma concentração de poluentes maior, você precisa de um tratamento mais forte. Então acaba sendo um tratamento muito mais caro, né? Então você tem aí, no mínimo, 2 agravantes, né? Caramba, que situação dos infernos. Bom, eu espero que o querido Anderson Santana esteja satisfeito com a sua resposta aí. Obrigado, Anderson. Aquele abraço. Boa sorte aí na Zona Sul. Ai, meu Deus. Continuando o nosso talk show, que tá mais pra show do milhão, né? Tá bem isso mesmo, né? Várias perguntas. Só falta colocar os valores, né? Próxima pergunta, valendo. Exatamente. Será que eu tô ganhando? Sim, né? Mas a gente pode fazer o talk show do milhão aí. Nossa. Pô, tem que fazer a piada de novo, é zoado. Boa, vai daí. Beleza. O nosso próximo ouvinte, o senhor Paulo Oliveira, pergunta: aquelas peças de Lego da química servem para quê? Nossa. Eu acho que ele deve estar falando daquele kit de montar moléculas, tá ligado? Eu espero que não, mas tudo bem. Boa pergunta, vamos lá. Não, é que eu fiquei pensando agora que vem, né? Tipo, porra, o cara vai, estuda 8 anos, se forma, e aí ouve peças de Lego. Porra, 8 anos, cara? Pra você ver. Não é fácil montar Lego não, cara. Exige um... Mas beleza, vamos lá. Bom, vamos assumir que o nosso ouvinte ele tá se perguntando daqueles kits de construir moléculas, né? Em química, e acredito que em matemática também, e você pode responder isso também, Will, a gente trabalha com conceitos absolutamente teóricos, assim, ou a maior parte deles são muito teóricos. O próprio átomo é um conceito teórico que é muito difícil da gente entender muitas vezes, né? E pra gente que é da área, você que é matemático e eu que sou químico, quando você trata de números e eu tô tratando de moléculas, de átomos, pra gente é muito fácil, é até bastante corriqueiro, porque a gente utiliza isso no nosso dia a dia. Sim. Agora, para um aluno, fazer essa abstração não é trivial. E ensinar o aluno a como fazer essa abstração também é uma atividade muito, muito simples, né? Você que teve experiência aí em sala de aula, você pode dizer também isso. Sim, a gente usava algo meio parecido, que é o material dourado, que você conta unidades e dezenas e tal, usando cubinhos. Então esse exercício de ajudar o aluno na abstração é bastante complexo e existem alguns recursos. Por exemplo, esse kit de moléculas é um recurso que foi desenvolvido, né, foi criado para ajudar os alunos nessa abstração, porque um problema que é bastante recorrente em aulas de química é o de os alunos pensarem que as moléculas elas são chapadas no papel, né? Elas são planas, o que não é verdade. Só que o recurso que a gente tem em sala de aula é do caderno e da lousa. E esses kits eles já extrapolam esse conceito, porque eles mostram a estrutura de uma molécula para o aluno de uma forma tridimensional, ou seja, da forma como ela seria no real. Assim. Então isso já é um recurso didático bastante interessante, assim. Sem contar também que algo que eu percebi, que foi, por exemplo,
o átomo de carbono. Certo. Quando você pega a pecinha, você consegue saber quantas ligações aquele bichinho faz. Exato. Só cabem 4 ali, não tem duas Exatamente. ou 5. Então, cada uma das bolinhas vai representar um tipo de átomo, e ela já tem os buraquinhos certos para você encaixar, né? Só pra gente contextualizar, né? Tá falando de bolinha de buraco, de encaixar, e lembrando que é um podcast de ciência, não algo de educação sexual, né? Então vamos contextualizar um pouco os ouvintes. Não, gente, a gente está falando de ciência. Então, para quem não conhece, esses kits, eles são umas caixinhas que vêm com diversas bolinhas de diversas cores e diversos bastõezinhos, assim, alguns retos e alguns curvados. Cada uma das bolinhas representa um átomo de um elemento químico, né, de carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, e os bastõezinhos são as ligações. Então você utiliza esses kits da seguinte maneira: você vai conectando uma bolinha à outra por meio desses bastõezinhos. Então você pega uma bolinha, um bastãozinho e uma outra bolinha, você fez uma ligação entre dois átomos, e assim a gente vai construindo moléculas. E como cada bolinha representa um átomo e cada átomo faz um número específico de ligações químicas, esses kits eles já são fabricados levando em consideração isso. Então o carbono que o Will citou, como ele faz até 4 ligações, as bolinhas no kit que representam os átomos de carbono, elas só vão ter 4 buraquinhos. Ou seja, você só pode encaixar até 4 bastõezinhos, 4 ligações. Então eles são muito bem elaborados. Boa. Esses dias você também tinha me mostrado, e acho que pode ser um extra aqui pro ouvinte Paulo Oliveira, um aplicativo em que você começa com um átomo, você vai colocando prótons e nêutrons e você vai criando outro átomo, né? Fazendo essa brincadeira. Isso, esse aplicativo foi um amigo meu que me mostrou, ele chama Nuclear, ele está disponível na App Store, né, para quem tem os dispositivos iOS aí, e ele é muito legal, assim, que o objetivo dele é que você vá descobrindo os átomos da tabela periódica. De que forma isso? Bom, você tem as 3 estruturas básicas de um átomo, né, o próton, nêutron e elétron, e você vai colocando, você vai acrescentando prótons, nêutrons e elétrons no seu modelo inicial, de forma que você monte, de forma que você construa o átomo estável de cada elemento químico. Então, partindo do átomo de hidrogênio, que é formado por um próton e um elétron, a partir do momento que você colocar, por exemplo, mais um próton, mais um elétron e 2 nêutrons, você vai construir o átomo de hélio. E aí você desbloqueou, vamos dizer assim, mais um elemento nessa tabela periódica. Cara, isso é muito louco, isso é muito... E é um recurso visual muito legal, assim. É porque você vê que o quão estável está aquela partícula, né? Exatamente, e o aplicativo mostra exatamente isso. Se você montar um átomo que ele está instável, sei lá, ele tem um número a mais de prótons, ele não vai, vamos dizer assim, não vai sobreviver daquela forma, e aí ele vai decair. Você construiu um átomo radioativo, então ele vai decair para uma forma mais estável e você conseguiu desbloquear ele na tabela. Cara, isso é muito louco. É bem legal. Então fica a dica aí pra quem quiser. Chama Nuclear. Eu vou colocar o link na descrição do post lá também. Boa, beleza. Eu lembro também que você tinha me falado de um aplicativo que era muito legal, que é como se fosse uma bancada de experimentos com substâncias, onde você pode misturar tudo e ver o resultado. Então, esse outro aplicativo, ele chama Chemist, é químico em inglês, né? E ele está disponível também para plataformas iOS. Ele vem em 2 versões. Ele vem na versão free, que você tem recursos limitados. E ele tem uma versão paga, que aí, versão completa, tem uma cacetada de recursos, né? Desde vidrarias, diversos tipos de vidrarias e outros equipamentos, reagentes, então tem diversos reagentes e misturas, reagentes sólidos, líquidos, gasosos. E ele permite você, de fato, a trabalhar numa bancada de química. Então você pode escolher uma vidraria, um becker, por exemplo, juntar 2 substâncias, misturar ou aquecer e ver o que acontece. E o que acontecer ali, ele vai mostrar para você uma equação química que vai representar a reação que está acontecendo, né? E é interessante porque ele é bastante seguro. Se você juntar 2 coisas que explodem assim, não vai acontecer nada. E, bom, se explodir o seu iPad é porque tem alguma coisa errada. Então é bom você verificar, mas fora isso, ele é bastante seguro, sabe? Provavelmente uma nova atualização do iOS. Exato, isso é perigoso, né? Então... Não, sem contar, assim, claro, voltando agora, né? Mas
você tem um laboratório virtual ali. Exato. Que custa não sei quanto que custa o quê? $5? $6? Se eu não me engano, são $5. $5. Para montar uma bancada de fato, uma bancada real, com reagentes, substâncias e beckers e afins, não é algo barato. Não é algo barato, exatamente. E não é algo muito recomendado também, né? Porque você vai estar trabalhando aí com substâncias que têm controle fiscal, né? Controle da polícia. Então, substâncias que são meio difíceis de encontrar. Essas que, por exemplo, o ácido nítrico é uma substância que ela é controlada pela Polícia Federal, porque ela pode ser utilizada na fabricação de explosivos, né? Então tem um controle bastante sério, assim, de substâncias. Então, você montar um laboratório químico, assim, é algo bastante complexo, né? Bem caro. E com esse aplicativo, você, por $5, assim, você tem à disposição muitos reagentes e você pode brincar e juntar as coisas e ver o que acontece. Para o pessoal que é professor de química, professor de ciências, que tem a possibilidade de utilizar esse recurso, vocês têm na mão aí um recurso didático bastante poderoso. Se vocês souberem como utilizar, vocês conseguem montar aulas bem legais, assim, com recursos visuais muito fortes, ou até mesmo se tiver disponibilidade de utilizar o laboratório na escola. A gente sabe que muitas escolas não têm laboratórios muito bem equipados, ou às vezes nem tem laboratórios, então sim, esse aplicativo ajuda bastante nesse ponto, né? Ele é uma ferramenta muito, muito poderosa, assim. Eu e mais alguns amigos achamos que o computador em si, ele tem que servir como uma bancada de experimento, não só para química, mas para física, biologia, porque ele tem esse poder de cálculo muito rápido, né? O computador faz cálculo muito rápido. Exatamente. E ele tem que servir pra gente como uma bancada de experimentos, né? Não para ser uma calculadora simplesmente, ou mandar e-mail e ver Facebook, sei lá. Claro. Sabendo usar Não, ele... calma, tô dando um like aqui no negócio aqui. Então... Pronto, pode falar. Cara, eu vou te excluir agora. Você vai me excluir, seu arrombado? Mas é isso mesmo, cara. E o computador é um recurso importante que a gente tem que saber utilizar, saber explorar aquilo que ele tem de ferramenta para oferecer para a gente. E ainda mais a gente que é dessa área de educação, que não necessariamente está atuando em sala de aula, mas é da área de educação e está sempre pesquisando e desenvolvendo coisas para investir na educação, na melhor compreensão dos alunos sobre uma determinada disciplina. O computador aí é uma ferramenta bem poderosa, então se a gente souber utilizar, a gente pode colher frutos bem, bem bacanas. Assim. Então fica a dica aí também desse outro aplicativo, chama Chemist, disponível aí para o iOS. Sim, eu vou colocar o link pro pessoal aí. Beleza. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Muito bem, João. Espero que você não esteja nervoso ainda. Não, agora já acalmou já. Tá, beleza. A próxima questão aqui do nosso ouvinte é Romenig da Silva. Beleza. Esse você conhece, hein? Conheço. Abraço, Romenig. Vamos lá, então. Ele pergunta por que não dá pra combinar elementos para criar o ouro. Olha aí, alquimia é isso, hein? O cara foi buscar lá atrás, lá na história da química. Caraca, que essa é uma pergunta bastante interessante, viu, Romenig? E valeu por tentar me fuder, mas beleza. Bom, essa foi uma questão que durou por muitos anos, assim, nos séculos passados, na época da alquimia ainda. A gente não tinha nem a química como a gente conhece hoje. Foi a chamada aquela busca pela pedra filosofal, né? Que as pessoas queriam, a partir de substâncias que se tinha disponibilidade assim, no dia a dia, conseguir formar a substância ouro. Bom, vou tentar responder de uma forma simplificada e didática para o pessoal, aí para o Romenig. O que acontece, pessoal? O ouro, assim como a prata, assim como o carbono, assim como o hidrogênio, assim como o oxigênio, assim como qualquer elemento, como qualquer átomo, como qualquer elemento que a gente tem hoje disponível, ele é formado, então, basicamente, por prótons, nêutrons e elétrons. O hidrogênio é a exceção, que ele não tem nêutron, mas tudo bem, dá pra gente entender assim. Então a gente tem essas três, prótons, nêutrons e elétrons.
Cada um desses elementos, cada um desses átomos, ele tem uma proporção de prótons, de nêutrons e de elétrons. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio, eu já falei anteriormente, ele tem um próton e tem um elétron. Isso vai caracterizar esse átomo como hidrogênio. Então, cada um dos átomos, ele tem essa proporção de prótons, nêutrons e elétrons. O ouro, assim como o hidrogênio, assim como o hélio, ele também é formado por prótons, nêutrons e elétrons. No caso do ouro específico, ele é formado por 79 prótons e 79 elétrons, além dos nêutrons também que estão compostos aí no núcleo do ouro. A pergunta do Rummenigge é por que a gente não consegue juntar dois elementos, dois átomos diferentes ou iguais para formar o ouro. Bom, se a gente parar para pensar, para a gente conseguir formar o ouro, a gente teria que juntar 2 ou 3 ou 4, não importa agora muito o número de átomos que a gente teria que juntar, de forma que, somando os números de prótons desses átomos que a gente tem, resultaria no número de prótons 79. E se a gente pegasse um átomo cujo número atômico dele fosse 70 e um átomo cujo número atômico fosse 9, se a gente juntasse esses dois, teoricamente teria que dar o ouro. Teoricamente teria que dar ouro, porque a gente formaria um núcleo com 79 prótons nesse núcleo, que caracterizaria o átomo de ouro. Acontece que a coisa não é tão simples assim, né? Aí existem complicações que impossibilitam a gente fazer isso. Primeiro, a gente está trabalhando com um conceito de átomo, que é o conceito teórico, então isso já dificulta muitas coisas. Segundo, isso a gente está falando de fusão nuclear. Então, é um assunto bastante recorrente, assim, mas é uma tecnologia extremamente complicada da gente fazer. Existe alguém que consegue fazer isso, faz isso direto. Que é o Sol, né? A nossa estrela Sol. Exatamente. Que está aí, ó, há muito tempo fazendo fusão nuclear. Fazendo fusão nuclear, ou seja, fundindo átomos de hidrogênio e átomos de hélio e formando os diversos elementos que a gente tem hoje no universo. Acontece que, se a gente parar para analisar o Sol, ele tem aí uma temperatura na sua superfície, que é a região mais fria, de aproximadamente uns 5.000 Kelvin. Eu não sei, agora eu não lembro se é Kelvin ou se é Celsius. Não importa muito, porque 5.000 já... Puta que pariu. Né? Pode crer. Então já tem essa temperatura altíssima, fora que ele tem uma pressão também absurda. Ele já tem umas características reacionais que permitem ele fazer a fusão nuclear, né? Que é altíssima temperatura e altíssima pressão. A gente ainda não tem tecnologia de reproduzir essas condições do Sol para fazer o processo de fusão nuclear. A gente tem a bomba H, né? A gente tem a bomba H, mas se eu não me engano... Mas para você fazer o negócio funcionar, a espoleta é uma bomba atômica. Você primeiro faz a fissão nuclear para conseguir uma fusão nuclear. Isso, então, e aí são processos antagônicos, né? Porque quando a gente fala em fissão, a gente está falando na quebra. Então a gente quebra um núcleo em dois átomos menores, nessa quebra você libera energia. E numa reação em cadeia, essa energia ela se vai acumulando e dá o efeito de explosão nuclear, né? O processo de fusão é o processo contrário, quando a gente pega dois átomos menores e junta para formar um átomo maior. E essa que é a dificuldade, o gasto energético que a gente precisa para fazer a fusão nuclear não compensa a quantidade de energia que é liberada. Então a gente gasta muito mais energia para conseguir fazer uma fusão nuclear do que a energia que é liberada nesse processo. Saquei. Então tem essas complicações assim que dificultam muito esse processo de juntar dois elementos para formar o ouro. E aí, quais elementos que a gente vai utilizar, né? Então, basicamente, a dificuldade é bem essa. O processo de fusão nuclear ainda é um processo muito pouco maduro para a gente explorar ele mais a fundo. E é um processo que demanda um gasto energético enorme, coisa que a gente ainda não tem capacidade de sustentar isso. O dia que isso acontecer, fazer ouro em casa, assim, né? Vendendo, assim, que faça o seu próprio ouro. Caraca, o kit, aí sim, o Lego, né? Aí sim. A gente vai ter um Lego muito mais caro. Nossa, já pensou? Peça de Lego já deve ser cotada com petróleo, né? Porque ô bagulho caro, né? Pô, o Lego vai virar moeda mundial, né, cara? Que da... Nossa, já pensou? Adeus Bitcoin. Adeus Bitcoin, cara. Bom, eu espero que o Rummenigge fique satisfeito com essa resposta. Beleza, quando você não ficar, voltar de férias, eu explico pra ele melhor. Beleza, então vamos para a próxima. Vamos lá.
Agora, João, só pra finalizar aqui, vamos fazer um bate-bola, um jogo rápido. Tipo um João por ele mesmo. Isso, tipo Marília Gabriela. Ah, beleza. Vamos lá então, hein? Tá preparado? Vamos, acho que tô. Agora acho que é o momento de maior tensão. Beleza, então vamos lá. Vamos. Um elemento químico. Hidrogênio. Hidrogênio? Beleza. Por ter alguma razão em específico ou só pelo fato de ser o número 1? Foi o primeiro que veio. Ah, o primeiro elemento químico que veio à cabeça, hidrogênio. Beleza. Um seriado. Breaking Bad. Nossa, óbvio, né? Puta que pariu. Beleza. Um livro. Senhor dos Anéis. Eu achei que você ia falar Robinson Crusoe é francês. Ai, nossa. Será que alguém vai pegar essa piada? Olha, eu espero que não, viu? Ai, beleza. Tá, mais uma aí. Você gosta do latido do cachorro? Do latido do cachorro? Isso. Gosto. Todo mundo gosta, né? Beleza. Você não entendeu também, né? Eu não entendi. Não, eu não quero entender mais. Escuta, piada que tem que explicar é uma desgraça, né? Não merece. Nossa, agora... Puta que pariu. Bom, pra quem não entendeu a piada, é só ouvir a resposta da pergunta do Romenig. Volta aí o podcast, acho que a pessoa vai entender. E pra terminar, João Messias por João Messias. João Messias por João Messias. Bom, químico, atualmente quase professor de química, editor de livros didáticos, vamos dizer assim, um consumidor da cultura pop, então, cara viciado em séries, em games, em livros, filmes, HQs, cerveja, festa, música. É isso, é um partidão, vamos dizer assim. É um partidão. Quer passar o telefone também? Eu posso deixar. O link então, do Facebook, tá? Facebook, quem quiser me achar é João Messias, é um carinha brindando uma cerveja pra vocês identificarem. Quiser contato de Skype também, JMessias. Não, cara, nossa! Eu vou cortar isso na edição, não vou deixar aparecer, senão você tá ferrado. Beleza. Gente, eu falei aqui com o João Messias. João, muito obrigado por ceder essa entrevista ao Humor Consciência. Obrigado você, Will, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tá, a gente espera que você possa voltar mais vezes e tirar nossas dúvidas sobre o mundo do crime, as drogas e a química. Não perca.